Família palmeirense, eu sou Danilo Piovesani e esse é mais um vídeo no canal Potocas da Bola do Verdão. Agora no domingo o Palmeiras vai disputar a final da Copa do Brasil, tentando levantar o tetracampeonato da competição contra o Grêmio, pessoal. Mas para chegar no tetra, né, tivemos três conquistas anteriormente, 1998, 2012 e 2015, pessoal. O Palmeiras é tricampeão da Copa do Brasil. E em 98, vamos falar um pouquinho dessa Copa do Brasil de 1998, onde o Palmeiras enfrentou o CSA na primeira fase, passando de fase, depois veio o Ceará. Aí tivemos um confronto nas oitavas de final muito difícil contra o Botafogo, perdemos a primeira partida lá no Maracanã de 2-1 e ganhando aqui de 1-0, gol do zagueiro Aguinaldo. Aí chegou as quartas de final e viemos jogar com o Sport. Ganhamos a primeira partida no Recife e empatamos aqui em 1-1. Aí chega a grande semifinal contra o rival o Santos Futebol Clube e o Palmeiras empatou os dois no Parque Antártica 1-1 e na Vila Belmiro 2-2. Com o gol qualificado fora de casa, o Palmeiras avançou para a final da Copa do Brasil 1998 contra o Cruzeiro de Minas Gerais. A primeira partida da final, o Cruzeiro levou vantagem, ganhou de 1-0 o gol do Fábio Júnior, que depois veio a jogar no Palmeiras também. No segundo jogo, vitória do Palmeiras de 2-0, mas quem não lembra desse jogo, né? Aos 15 minutos, Paulo Nunes fez o primeiro gol do Palmeiras com assistência do Oséias, né? Eles inverteram o papel, né? Porque sempre a assistência ali é do Paulo Nunes e o gol do Oséias. Dessa vez, o Paulo Nunes fez o papel de centroavante, fez o primeiro gol do Palmeiras. E o segundo gol do Palmeiras, acho que todo palmeirense que era nascido na época que esteve no estádio, ou viu, os mais novos que viram depois pelo YouTube hoje, viram aquele gol antológico do Oséias, aquele famoso gol espírita, né? Cobrança de falta do Zinho, rebote do goleiro Paulo César, o Oséias pegou de sem ângulo e chutou a bola dentro do gol, garantindo 2-0, isso já no finalzinho da partida, e o Palmeiras se sagraria campeão da Copa do Brasil de 1998 pela primeira vez, pessoal, é isso aí. Aí depois, passou-se os anos, né? A outra final foi em 2012. Final de 2012. Essa Copa do Brasil 2012 tem uma curiosidade. Os times da Libertadores não disputaram essa edição da Copa do Brasil. E o Palmeiras também chegou à final dessa competição. Só que nessa competição, o Palmeiras ele fez um mini campeonato paranaense. Certo? O Palmeiras na primeira fase, ele tinha jogado em 2012 contra o Coruripe, aí depois pegou o Horizonte, aí começou o mini campeonato paranaense. O Palmeiras jogou com o Paraná Clube numa fase da competição. Aí depois pegamos o Atlético Paranaense também. E aí veio a grande semifinal contra o Grêmio, pessoal. Aquele jogo lá antológico que o Palmeiras fez contra o Grêmio, lá no antigo Estádio Olímpico. A primeira partida, todo mundo dando o Grêmio, como sempre, na imprensa, dando o Grêmio como favorito. E o Palmeiras, no finalzinho da partida, conseguiu fazer 2-0. Gol do Mazinho, o nosso Messi Black, e o gol de Hernan Barcos, fechando o caixão gremista lá no Olímpico. Aí teve o jogo da volta, que foi na Arena Barueri, né? E na Arena Barueri, o Grêmio saiu na frente com o gol do Kleber, ex-Palmeiras, gladiador, e o Palmeiras empatou com o Mago Valdívia 1-1, dando assim a possibilidade do Palmeiras chegar à final da Copa do Brasil 2012, coincidentemente contra outro time paranaense, sim, o Coritiba, pessoal. Chegamos à final contra o Coritiba. Uma parte também interessante dessa campanha da Copa do Brasil, além de não ter o time da Libertadores disputando, o Palmeiras já estava sem o estádio Palestra Itália, que estava em reformas. Então os jogos do Palmeiras, a maioria, foram na Arena Barueri, lá em Barueri. Aí o primeiro jogo da final
contra o Curitiba foi na Arena Barueri. O Palmeiras ganhou de 2-0 do Curitiba, e o jogo da volta lá no Couto Pereira, o Palmeiras precisava de um empate. Só que o Palmeiras tinha muitos jogadores contundidos naquela época, estava muito machucado, não poderíamos contar com o Barcos, Valdívia, que eram os melhores jogadores do Palmeiras, tinha jogador improvisado em algumas posições. O Henrique jogou de volante, o zagueiro Henrique, né? E o Palmeiras conseguiu, mesmo assim, sagrar-se campeão. O Curitiba saiu na frente, 1-0, e mais ou menos lá pro final do jogo, acho que, se não me engano, 35 ou 37 minutos do segundo tempo, o Marcos Assunção bateu a falta e teve aquele leve desvio do herói improvável Betinho, que o Palmeiras empatou e conseguiu o bicampeonato da Copa do Brasil naquele ano de 2012, certo? E o último título do Palmeiras foi em 2015, contra o nosso rival, o Santos, o primeiro título do Palmeiras no Allianz Parque. Vamos estar falando desse título também. A campanha do Palmeiras começou contra o Vitória da Conquista, certo? Aí depois tivemos o jogo contra o Sampaio Corrêa. Esse jogo de Sampaio Corrêa eu estava lá no estádio e foi muita gente, tinha muito torcedor de Sampaio Corrêa assim. Até a gente começou a conversar um pouquinho lá na Padre Tomás, né? O pessoal era muito gente boa, o pessoal do Sampaio Corrêa, mas o Palmeiras passou de fase aplicando uma goleada no Sampaio Corrêa. Aí depois tivemos o Asa, o Asa de Arapiraca, pessoal, em 2015, que infelizmente eliminou o Palmeiras em 2003 da competição, né? Dessa vez demos o troco e passamos de fase, mas foi um jogo bem complicado contra o Asa. Aí pegamos o Cruzeiro, né? O Cruzeiro nas oitavas de final da competição, e esse jogo contra o Cruzeiro foi onde realmente o Gabriel Jesus apareceu para o futebol, para o Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu 2 vitórias contra o Cruzeiro, com Gabriel Jesus comendo a bola no Mineirão e o Palmeiras passando de fase para pegar o Internacional nas quartas de final, que foi outro jogo muito emocionante daquela época. Palmeiras empatou o primeiro jogo no Beira-Rio, 1-1, gol do Rafael Marques do Palmeiras. No segundo jogo, estava 2-2, isso dando a vaga para o Inter na final. O Aliani fez uma jogada pela ponta, cruzou na cabeça do André Giroto, que foi outro herói improvável, para fazer o terceiro gol do Palmeiras e dar a vaga para as semifinais da competição, pessoal. Aí veio o confronto contra o Fluminense do Rio, né? Onde o Palmeiras também, lá no Maracanã, o primeiro jogo, perdeu de 2-1, certo? E gol do Zé Roberto, né? De pênalti, o Palmeiras perdeu de 2-1 e veio para São Paulo precisando de ganhar de apenas 1-0 para conseguir essa vaga para a tão sonhada final da Copa do Brasil de 2015. Jogou no Allianz Parque, Palmeiras ganhando de 2-0 e o matador deles, o Fred, fez um gol, né? O Fernando Praz pegou muito aquele jogo também, porque se não tivesse sido o Fernando Praz, ele pegou uma bola no final do jogo do Fred, que seria o empate realmente do Fluminense, não teria nem levado para os pênaltis. E nos pênaltis, ele de novo, Fernando Praz, garantiu a grande classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil 2015. Aí veio o jogo da final, o Santos Futebol Clube. Pegamos o Santos Futebol Clube na final da Copa do Brasil de 2015, certo? E aconteceu o quê? Primeiro jogo, a imprensa inteira falando: o Palmeiras vai perder o jogo, o Santos será campeão, teve pôster do Santos campeão. Isso acho que vocês lembram que é mais recente, né? Todo mundo falando Santos campeão. O Palmeiras foi na Vila Belmiro, perdeu a primeira partida de 1-0, sim, da final da Copa do Brasil. Fernando Praz fechando o gol. Realmente o Santos deveria ter ganhado aquele jogo até de mais, de 2 ou 3. Mas o Fernando Praz garantiu. Aí acho que a torcida, quem estava lá no corredor Alviverde de 2015, sentiu aquela adrenalina, sabe? Sentiu a adrenalina de ser campeão. O Palmeiras não teria como perder aquele título pela força da nossa torcida. Aí chegou o jogo difícil no primeiro tempo. Logo o Gabriel Jesus perdeu um gol quase feito, bem no comecinho da partida.
Aí 0 a 0. Primeiro tempo perdemos jogador machucado, o Gabriel Jesus saiu